Olá, seja bem-vindo à apresentação desse trabalho de termodinâmica, proposto pelo docente mestre Antônio Maciel da Silva e executado por mim, acadêmico do curso de licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Acre, Jefferson da Silva Gaspar. Estou gravando esse vídeo na data de hoje, 27 de fevereiro de 2021. Então, a gente já deu início ao estudo da termodinâmica, falando sobre alguns conceitos básicos, como temperatura, calor, agitação das moléculas, etc. Aqui nós já vamos avançar um pouco no estudo da termodinâmica, falando sobre capacidade térmica, né? Então, capacidade térmica. A capacidade térmica ela é dada por essa equação aqui, né? C é igual a Q sobre delta T, onde C é a capacidade calorífica ou capacidade térmica, que é calor, né, a quantidade de calor, de energia térmica, e ΔT é a variação da temperatura. Aqui a gente vale ressaltar que calor é dado por calorias e a temperatura graus Celsius, então a unidade medida no final de um cálculo, por exemplo, fica calorias por graus Celsius. A gente pode achar isso também, essa capacidade térmica ou capacidade calorífica, através dessa equação aqui, onde esse mzinho aqui é a massa, né? Isso aqui é um calor específico, nós vamos ver mais à frente, e ΔT é a variação da temperatura. Então, capacidade térmica, aplicação. Então, suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo, né? Então, lendo aqui o enunciado dessa questão, nós já conseguimos ver que essa aqui é a sua temperatura inicial, né? E essa é a sua temperatura final. Começou com 15 graus e vai terminar o processo com 20 graus Celsius. Aí nós temos a nossa equação, nós escrevemos a nossa equação, substituímos os nossos valores. Aqui está a quantidade de calor, né, que ele precisou receber, que é de 100 graus, 100 calorias. Aqui nós temos a variação da nossa temperatura, de 20, que é a final, menos 15, que é a inicial. Aí nós resolvemos. E o resultado obtido vai ser esse aqui, né? 100 dividido para 5, nós vamos obter um resultado final de 20 calorias por grau Celsius, né? Então, essa foi a capacidade térmica desse corpo. 20 calorias por grau Celsius. Mas aí agora vamos falar um pouco de calor específico, né? A gente viu que ela pode ser obtida pela massa, mais lá na frente. E aí nós temos essa equação aqui, né, que é igual a M vezes Czinho vezes ΔT, onde o M é a massa, que a gente já viu lá atrás, que é a capacidade térmica, né? O Czinho é o calor específico e ΔT é a temperatura. Esse calor específico, ele é algo, como o próprio nome já diz, bem específico mesmo. Por quê? Porque cada tipo de material ele tem um calor específico próprio para ele, né? E então ele é algo já até tabelado. Para cada tipo de material é um valor diferente. A gente vai ver isso mais na frente. Então, aqui nós temos uma equação de quantidade de energia térmica, né? De capacidade térmica. Mas nós queremos saber o que é esse carinha aqui. Então a gente isola ele, facinho, a gente encontra essa equação aqui, né? Q sobre M vezes ΔT. Aqui a unidade de medida vai ser essa. Aqui, além de caloria, agora nós temos aqui embaixo, né, uma massa. Então fica calorias por gramas pela massa vezes graus Celsius, né, onde a quantidade de calor trocado pela substância cada unidade de massa variar o grau de agitação em uma unidade de temperatura. Ou seja, nós queremos saber aqui qual a quantidade de calor que eu preciso fornecer para um corpo para que para cada unidade de massa, ou seja, para cada grama
possa variar 1 grau Celsius, por exemplo, na sua temperatura. É exatamente isso. E aí nós temos o calor específico tabelado. Por exemplo, aqui, desculpa. Eu disse lá atrás que cada substância tem o seu valor já pré-definido, estabelecido, tabelado. E é exatamente isso, né? Cada substância possui seu próprio valor de calor específico individualmente. Aqui nós temos alguns exemplos nessa tabela aqui. Nós temos o calor específico em gramas por Kelvin, né? Em joules, quilogramas por Kelvin, vezes Kelvin, aliás, e em joules vezes mol em joules por mol vezes Kelvin. Aqui nós temos que a energia está sendo dada em calorias, né? Por unidade de massa vezes Kelvin. Aqui a energia já está sendo dada em joule, né? Vezes quilogramas vezes Kelvin. Aqui a gente tem um asteriscozinho que é esse mol. Esse mol é quando nós trabalhamos com massa molar de alguma coisa. Por exemplo, na tabela periódica nós temos uma coisa chamada massa molar dos elementos. Então, aquele elemento ele tem um valor específico também de massa molar. Então, por exemplo, o chumbo ele tem um valor de massa molar lá na tabela periódica. A prata tem um valor também de massa molar na sua tabela. O cobre, o alumínio, todos os elementos têm também um valor definido de massa molar dele, lá na tabela periódica. Então é válido ressaltar isso. Aqui nós temos todos na escala termométrica de Kelvin, porque como a gente já viu atrás em outra aula, é uma escala absoluta. Então o que está lá posto no Sistema Internacional de Medida para a gente utilizar. É a escala de Kelvin. É errôneo até falar graus Kelvin, tá? Não existe isso. E aí nós temos a aplicação do calor específico. Que, por exemplo, usando o valor do calor específico da água indicado na tabela, calcule quanto calor é necessário para aumentar de 25 graus Celsius ou de 25 kelvins a temperatura de 3 kg de água. Aí nós temos a fórmula, né? A gente substitui isso e aí a gente obtém o resultado, que é de 75 calorias. Aí nós temos aqui agora o calor de solidificação e vaporização. Por exemplo, se eu tenho um sólido e eu quero transformar ele em líquido, a gente fornece calor, né? Fornece energia térmica. Aí beleza, transformou em um líquido. Mas aí eu quero transformar ele em vapor. Não estou satisfeito com ele com água, eu quero transformar em vapor. Beleza, é só a gente dar mais para esse corpo, para essa água, mais energia. E aí ele vai mudar o seu estado, né? A gente saiu de um estado físico sólido para um estado de vapor. A única coisa que a gente fez aqui foi adicionar energia térmica. A gente adicionou e ele foi se transformando. Se eu quiser voltar, por exemplo, de vapor para água, a gente tira a energia térmica dele. E da água para o sólido, para o gelo de novo, a gente tira a energia térmica dele de novo. Tudo está relacionado à energia térmica do corpo, né? E aí a gente tem aqui o calor de solidificação e vaporização. Assim como o calor específico, né, cada substância possui o seu próprio valor de calor específico de fusão e vaporização individualmente. Aqui na tabela a gente observa isso, né? Ponto de fusão, né, que é o ponto de solidificação, onde ele passa a um estado sólido. Aí aqui nós temos o ponto de fusão numa escala termométrica, que é o Kelvin. Essa é a temperatura em Kelvin, para que esses elementos aqui eles se transformem em um sólido. Calor de fusão, nós temos aqui em quilogramas de aula, em kelvins, né, vezes joules por quilogramas. Ponto de ebulição, que é o ponto onde a coisa deixa de ser um sólido ou um líquido e passa a ser vapor, né? Então nós temos aqui na escala de Kelvin as temperaturas
e o calor de vaporização desses caras. Né? Kelvin vezes Joule por quilogramas. E aqui estão as minhas referências bibliográficas que eu usei para a confecção desse trabalho.